Não, meu Deus. Ah. Eu me arrependi já. Então, né? Tudo bem com vocês, né? Tranquilo. Acorda que já são 9. Ai, não! Conseguiu deixar até o Santista feliz, tá louco? Mano, o É, Santos porque tinha também, a maior goleada, cara. O Flamengo tirou até isso, é muito triste. Você vê. É triste não ser Flamengo. Eu tô feliz. Mas, então, né? Falemos de como o que houve de fato na semana. Né, que o Flamengo jogou na... Nossa, que estranho o Flamengo jogando na segunda. 9h30 da noite da segunda, meu irmão. Eu doido pra dormir, aí o Flamengo não deixou, porque, minha amiga, eu não vou perder uma goleada também, que eu não sou besta, né? Se fosse o contrário, tudo bem. A não ser que eu estivesse no estádio, quem já tava no estádio mesmo, aí não tem o que ser feito. Né? Aí fica lá, já sofre, dá as costas, sei lá. Mas aí o Flamengo jogou contra o Vitória, grande vitória do amado Carille, de alguns integrantes aqui da bancada. Amado E aí tinha gente defendendo a volta dele lá no Santos ainda, você Você acredita? quer de volta? Nem a pauta, louco. Dá tempo, ainda dá tempo. O Flamengo aplicou a maior goleada dos pontos corridos, né? O Flamengo venceu de 8-0 e, cara, com menos de 4 minutos estava 2-0. Os caras do Vitória estavam olhando uns para os outros, o que vai acontecer aqui. E, diferente de outros momentos, o Flamengo continuou indo para cima, porque, assim, óbvio, eu nunca gostaria de levar um 8-0. Acho até que o Flamengo já levou em décadas passadas, mas eu não era vivo nesse caso, eu não vi o Flamengo passar por algo tão assim. Deve ser muito complicado você levar uma goleada dessa. Só que eu acho sinal de respeito o time continuar jogando. Eu acho que seria sinal de desrespeito o Flamengo tirar o pé, porque é meio que diria pro Vitória, desculpa, vocês não têm condições, a gente não vai nem jogar. Eu acho mais desrespeitoso do que você continuar jogando de fato. Óbvio, eu queria que saísse um 8-0, não, até porque eu não quero que nenhum time daqui do Nordeste caia, mas e saldo de gols é importante. Mas aconteceu. Olhando pelo lado do Flamengo, a gente teve a maior goleada todos os tempos dos pontos corridos. E aí, muita gente vem... mas é o Vitória. No ano de 2025, o Vitória não tinha levado mais de 2 gols. E, se não me falha a memória, o único time que fez 2 gols e venceu foi o São Paulo. Foi 2-0. O Palmeiras fez 2, mas foi empatando, que estava 2-0 pro Vitória e o Palmeiras empatou. Então não é porque é o Vitória. Às vezes, e eu sei que vai acontecer porque o torcedor flamenguista é tido como arrogante, então o que acontece com o Flamengo a galera vai tentar diminuir. Mas, mano, não. Nesse caso não tem como. E aí, além da maior goleada, houve alguns outros recordes. Pedro passou dos 100 gols no Maraca, que, aliás, que golaço de Pedro, de elástico e cavadinha, lembrando Romário fazendo gol em Amaral. O Amaral ficou até com o olho meio baixo depois disso. Tadinho! E, cara, apesar que eu acho que não foi o gol mais bonito do jogo. O gol mais bonito foi um gol coletivo, que começa com a Arrasca, passa, vai no canto, Varela, Samuel Lino acaba com um chute de esquerda de Arrascaeta, que foi coisa belíssima, belíssima, belíssima demais. Will, sai daí, Will. E aí, falando no Príncipe Arrascaeta, melhor jogador do Brasil no ano de 2025, que eu não sei por que o Ancelotti não levou, ele... Que não é brasileiro, né? Puta merda. É isso. Joga futebol, é brasileiro aí. Arrasca quebrou o recorde de maior número de assistências desde que começou a ser contabilizado, obviamente, no Campeonato Brasileiro. Talvez em algum outro momento alguém fez mais, mas desde que foi contabilizado é esse. E os números do Flamengo são tão impressionantes que até o início dessa rodada, né, antes dos jogos de ontem, o saldo de gols do Flamengo era maior do que a quantidade de gols do segundo colocado em maior número de gols. É algo impressionante.
Até porque o Flamengo, ele aplicou, acho que foram 4 goleadas esse ano. Fora o Fortaleza, que é um time com mais prestígio, os outros foram times que provavelmente vão cair, que foi no Juventude, no Vitória e no Corinthians, né, que foi 8-0, 6-0, 5-0, 4-0. Então o Flamengo se aproveitou nesse... Cara, é muito gol, mano. São 4 grandes goleadas. Porque, apesar do Corinthians hoje não ter mais expressão nenhuma nacionalmente, mas o Corinthians já foi um time grande, né? Levar um 4-0 assim, e num jogo tão fácil, sempre é mais complicado. E aí Fortaleza 5-0, Juventude 6, e nenhum outro time tá conseguindo fazer isso. E o futebol é tão cruel, que mesmo assim o Flamengo pode não ser campeão. Ia ser engraçado. Não iria. E aí A gente ia rir muito. Não, tudo bem. Né? Para os times menores, todos iriam ficar felizes com o Flamengo não sendo campeão. Mas como eu torço pela justiça no futebol, pela beleza Cruzeiro do futebol, Cruzeiro, vamos torcer. Inclusive, o Cruzeiro tem caído um pouco do futebol. A gente até falou algumas rodadas antes que estava muito bonito de assistir o Cruzeiro já não está jogando tanto assim. E aí é uma coisa que eu tô estranhando, porque eu conheço meu Flamengo, eu sei que meu Flamengo, essa época era a época que a gente teria trocado de treinador, porque o treinador tinha começado a não fazer mais valer o time, e aí a torcida estaria reclamando e a gente já teria trocado de treinador. É muito estranho a gente estar passando o ano todinho e parece que Felipe Luiz não vai cair, né? Então... É bom isso, tá? Estabilidade é bom. Mas isso não existe no Flamengo. O Flamengo é só CLT. Não existe funcionalismo público. Todo ano, pelo menos uma vez, o Flamengo derruba um técnico. E aí eu vou aproveitar que o Flamengo não tem tanta coisa, eu vou trazer isso. A torcida do Twitter, a Flamimimi, tentou derrubar Felipe Luiz, tá? Por mais que os números de Felipe Luiz sejam gigantescos, eu acho que ele deve ter o Santos acho que joga o Voivoda fora se o Felipe Luiz cair. Deve ter 5, 6 derrotas nesse tempo todinho. A Flamimimi ainda reclama, ainda diz que ele é só um estagiário. Mano, Por quê? coitada. Porque a Flamimimi quer porque quer Jorge Jesus. E qualquer coisa eles vão pedir Jorge Jesus. Você tá no mute, Marcão. Eu até gosto, mas pra live é... A sua opinião como torcedor seria interessante agora. Eu tenho a impressão de que se o Jorge Jesus volta pro Flamengo, ele não consegue fazer um bom trabalho igual ele fez em 2019. Qual que é a sua opinião? Nem de perto. Primeiro, que como torcedor do Flamengo, eu jamais quero Jorge Jesus no Flamengo de volta, porque ele traiu o Flamengo. Ele renovou, com um mês depois ele saiu, sendo que todos os dias se perguntava a ele se ele iria sair e ele negava. E acabou que ele saiu do Flamengo, deixando o Flamengo. E aí foi quando começou, porque a gente tinha olha, estamos 0 dias sem falar do Landim. Nós tínhamos uma gestão péssima com Landim e Marcos Braz, que não entendem nada de futebol. Então os caras, vocês vão lembrar muito bem disso, porque o Flamengo virou uma chacota. A gente foi atrás de Domenech Torrent. E a gente sabe que Torrent era bom antigamente. Hoje em dia nem é tão bom assim. Os caras foram atrás, fizeram o que o Santos fez. Eles foram atrás do cara que era auxiliar de Guardiola. Esse era o currículo do cara. Ah, ele sempre esteve ao lado de Guardiola, ele vai muito bem no Flamengo. Óbvio que não, meu irmão. Então, era uma coisa, né? Técnica é outra. Talvez se o Guardiola estivesse à frente, ele até poderia ir, né? Oi? Guardiola no Flamengo. Se o Guardiola estivesse à frente, o Domenech também poderia. Talvez ele poderia ir bem no Flamengo, né? Cara, aquele Flamengo, nem se fosse o Givanildo. Aquele Flamengo ali, nem os melhores conseguiriam. Não, o Flamengo naquela época, assim, tava ótimo pra quem não era flamenguista. Porque puta que lá merda, tava um caos.
Mano, e aí porque eu não quero Jorge Jesus, porque ele foi o precursor desse tempo. Dele sair do dia pra noite e os caras que já não tem organização nenhuma, porque eles não organizaram pra trazer Jorge Jesus. Jorge Jesus veio assistir um jogo do Vasco. Vasco Atlético Mineiro, se não me falha a memória. Eles vendo isso, eles foram atrás de Jorge Jesus. Meu Deus. O principal técnico da época, Landim, não foi planejado. Por aí você tira tudo. E aí por que eu digo que Mbappé é o Landim 2.0? Felipe Luiz foi planejado? Não. Mas eles estão levantando as mãos pro céu porque Felipe Luiz está indo muito bem. Inclusive, abraço Kleber Machado. Vou aproveitar para trazer isso aqui. Kleber Machado, achou no Sport Record. Pergunta para Dodô quem é o melhor técnico atualmente. E assim, eu sei que vocês não morrem de amores pelo Flamengo. Mas dizer que Felipe Luiz não é o melhor técnico com tudo isso que ele vem fazendo, fora Jardim, não tem como. Abel, ele não tá atualmente na melhor época dele. Se você for pegar obviamente Abel é o melhor há uns 5 anos no Brasil. Esse ano ele é o melhor? Não. Esse ano ele nem é incontestável no próprio Palmeiras. Tá aqui, Tati que não me deixa mentir, pelo menos sozinho. Então, Kleber Machado chega, pergunta para Dodô. Quem é o melhor técnico nos dias de hoje? Dodô fala, Felipe Luiz. Tá bom. Ele passa, Kleber Machado, cerca de 20 a 30 segundos. Mano, 20 a 30 segundos é muito tempo, principalmente na TV aberta. Dizendo, Felipe Luiz, hoje em dia, você tem certeza? Felipe Luiz mesmo. Cara, isso é de uma malcaratice enorme. Você tá fazendo isso com um colega seu de profissão, colega seu ali da emissora, e você é o apresentador, ou seja, você tem muito mais nome pra estar ali e ele fazendo isso, e aí você nota Dodô meio que segurando o que ele falou, mas já perdido. Fez. Não, ele é o que eu acho. E aí entra uma outra que desculpa, eu não lembro o nome dela, também dizendo, mas hoje você acha mesmo que ele é melhor do que Abel? Até que lá no finalzinho ele diz, atualmente eu acho que ele é melhor. Nos dias de hoje, foi a pergunta. E aí Kleber Machado faz, não, hoje em dia sim. Cara, você perguntou isso. O cara responde. Isso porque é a opinião dele. Ainda tem essa ainda, nem respeito. Só assim, pra fazer bem pro debate, tá? Não que seja a minha opinião, mas só para fazer o papel do advogado do diabo. Você lembra uns tempos atrás, quando cogitaram o Felipe Luiz na seleção, o que você falou? Por que não o Felipe Luiz na seleção? Porque ele ainda não estava pronto e ainda não tinha enfrentado nenhum crise ou algum momento assim pesado. Se você for levar em consideração isso aí, o Felipe Luiz não porque só vai saber que o cara é bom mesmo quando houver uma crise e o cara tira de letra. Não, aí é diferente. Aí se ele se formou um técnico bom. Se você pergunta, nos dias de hoje, se o cara que é primeiro lugar no Campeonato Brasileiro se classificou tranquilamente na Libertadores, se é o clube que apresenta o melhor futebol de longe, se faz o time jogar de forma europeia, é o melhor, o outro responde que sim, e você passa 30 segundos duvidando dele, então não. E aí foi outra coisa que eu falei lá no grupo. Ele poderia ter dito, Lisca doido. É a opinião do cara. Opinião, eu acho que esse é o pior problema. Gente, opinião, se o cara acha que o cara acha que é. Se ele tivesse falado que era o Leonardo Jardim, podia falar que era o Leonardo Jardim. Por exemplo, eu dei minha opinião. É opinião. Eu dei minha opinião. O Will rebateu com outro argumento. Sim. E eu falei, é isso. Agora imagina, por exemplo, você tá falando, enquanto você tá falando, o outro tá dizendo, você tem certeza? É isso mesmo. Nos dias de hoje, atualmente, você tá falando, cara, isso não existe. Apesar que a gente faz isso aqui, né? Não vamos ser hipócritas, do jeito que ele faz, falou, sim. não. O Marcão fala que o Santos é o melhor time do mundo, a gente rebate, pergunta se ele tem certeza.
Mas a gente faz na zoeira. E pra ver se o Marcão volta do acordo. Kleber Machado deveria assistir um pouco do Dibrando para saber quando é zoeira e quando é algo sério que a gente apoia o outro também, a gente não fica tentando tesourar. Cara, pra mim foi... É porque eu não sei se a gente pode trazer aqui, porque não sei se dá problema. Ah, né? provável. Melhor É não. da Globo, fiz 5 segundos já era. Mas, cara, não é da Record, por isso que eu pensei que talvez E desse piorou pra fazer. também, já tentou fazer Não, mas react fazendo no YouTube? Depois procurem, pra gente não botar na live pra não dar problema. Procurem Kleber Machado Dodô. Cara, e aí é uma coisa que eu também falei no grupo. Hoje em dia, a gente pergunta para que a nossa opinião seja reforçada. Não é para que alguém responda. Isso e também tá errado. Cara, a gente precisa do contrário, do contraditório. Marcão trabalha nessa profissão aí e ele sabe o quanto o contraditório é importante. Eu tenho certeza que muitas vezes Marcão defendeu alguém que ele sabia que a pessoa não estava tão certa assim, mas ele tem que mostrar o contraditório. Se aceitarem a tese de Marcão fez o trabalho dele. Inclusive, estando certo ou errado, e aí trazendo a minha profissão aqui, estando certo ou errado, você tem o direito de expor o que você acha para poder. Então, isso é exatamente isso que você está falando. A gente passou por um negócio que virou zoeira, que foi Dudu dizer que VTNC é vir trabalhar no Cruzeiro. Ele tem direito até a falar essa atrocidade, e aí alguém vai dizer, bem, a gente vai ver se de fato é isso ou não. Mas a gente aqui não tem como, mano. Imagina Tati, assim, e eu sei como é, porque eu sou o que mais atrapalha de vocês aqui, mas imagina eu estar falando esse tempo aqui e Tati tá só tentando cortar, e não é um tentar cortar bom, é um tentar cortar pra jogar o cara pra baixo do caminhão. Isso que é o problema. Isso que é a trairagem. A Tati faz isso. Tati faz muito. Por isso que ela tá no lugar de Gui. Né? Então, cara, pra mim isso foi absurdo. E aí eu vou trazer mais uma vez. Existe o meio do futebol, eu já falei isso várias vezes. A gente só continua assistindo futebol porque a gente ama essa desgraça. Porque é um dos lugares mais tóxicos que existe. E aí, Kleber Machado, dos grandes nomes da narração. Hoje em dia, praticamente ninguém consegue mais ouvi-lo. Galvão Bueno, hoje em dia eu acho que ninguém consegue mais ouvi-lo. Tanto que nos jogos exclusivos do Prime Video está sendo Rômulo Mendonça, e não está sendo mais Galvão na maioria das vezes. Você ouve alguém falando contra? Não. Mas vá uma mulher errar alguma coisa na narração? Cara, é um absurdo. É um absurdo o que continua sendo feito, principalmente na narração feminina. A gente teve um debate sobre a questão do futebol feminino não ter visibilidade semana passada, e foi muito bom o debate, porque a gente viu que dava para melhorar. Tem a narração, tem várias coisas. Cara, e aí, por que eu tô trazendo a narração feminina? Porque a gente precisa começar a respeitar algo mesmo que a gente não gosta. Tem narradora feminina que eu gosto, tem narradora feminina que eu não gosto. Tem narrador masculino que eu gosto, tem narrador masculino que eu não gosto. Eu brinco aqui com a abertura do Cruzeiro, porque é Dandan que faz a abertura e eu não suporto ouvi-lo quando é jogo do Flamengo. Mas você nota que não se fala nada. Se fala contra a parte de mulher. Então, finalizando com essa parte de Kleber Machado. Kleber Machado, você foi desrespeitoso com um colega seu de profissão e principalmente com um cara que tem muito menos tempo de TV do que você. Então, Flamengo joga hoje contra o Grêmio. E aí, a semana todinha foi se falando, coitado do Grêmio. Depois dos 8-0, coitado do Grêmio. O Grêmio não vai bem. Em situação normal, o Flamengo venceria o Grêmio. Aí a gente vai para... a diretoria do Flamengo, normalmente, pode se denominar com a abreviatura FM, que é faz merda. Qual a questão? Hoje vai ser o primeiro jogo com o novo patrocinador, que eu não vou falar o nome, porque eu sou totalmente contra casa de aposta e eu acho um absurdo
tanto o Flamengo quanto todos os outros times terem casa de aposta no peito. Eu, Henrique, falando, tá? Não é de Brando. Tudo bem. Hoje vai ser a estreia. O que é que vão fazer no jogo? Vai ter show de Alexandre Pires, vai ter festinha, vai ter não sei... Você já começa desrespeitando o Grêmio. Criando o ambiente propício para uma derrota. Né? Vai se criando um clima terrível. O Internacional fez a mesma coisa, cara. Vocês aprenderam com os manos, velho. Não, só falta ter papel picado hoje. E aí, E jogado antes do jogo. Isso. Se eu sou jogador do Grêmio, eu vejo essa festinha, aí a gente lembra muito do Pô Fechou. Pegava os recortes de jornal, colava lá no vestiário. Olha, os caras vão fazer festa hoje. Já pegaram quem falou que vai ser goleada e por aí vai. Meu irmão, eu sou totalmente contra a violência, tá? Mas se eu sou Kahneman, 1 minuto de jogo, eu entro no estômago de um. Porque os caras estão pedindo, meu irmão. Os caras estão pedindo. Aí, eu acho que um time com nível europeu, Jorginho, Saul, essas coisas, os caras não vão deixar se levar pelo extracampo que a diretoria do Flamengo, né? Vamos deixar só por diretoria, porque eu não quero ser processado, até porque eu não tenho R$1 para nada, né? Então, a grande e belíssima diretoria do Flamengo tenta atrapalhar o Flamengo sempre. Entra ano, sai ano, e os caras fazem isso. Então, tomara que o extracampo não atrapalhe dentro do campo. Eu falei Jorginho, mas talvez Jorginho não jogue, porque, como ele vem jogando muito tempo, ele já sentiu um certo cansaço muscular. E se ele não jogar, o Flamengo dá uma queda boa, porque, meu amigo, eu não sabia o quanto o Jorginho jogava até o Jorginho chegar aqui. Eu via no Arsenal, em outros times, beleza. Mas ele, dentro de campo, irmão, é impressionante o que o cara joga e essa dupla que ele fez com o Saul. Então, o Flamengo segue líder. E aí tem uma questão. Por causa dessa questão de números de jogos, o Palmeiras ganhando todas, o Flamengo fica só 1 ponto do Flamengo, tá? Não é que o Flamengo... Não é que o Flamengo tá disparado. Apesar que o jogo que o Flamengo tem faltando é contra o Sport. Não sei se é a maior ameaça do mundo fora pro Santos. Os jogos que o Palmeiras tem faltando é contra o Juventude e o Santos. Então é vitória certa. Então aí não tem muito... Não tem muito o que ser. Eu não tenho nem força pra combater isso. Mas peraí que o Jandrei tá voando no Juventude. Peraí. Vocês veem um goleiro? Juventude vê o paredão Jandrei, meu amigo. É outro nível. Então, com o Jandrei, eu me despeço só dizendo, Léo Pereira, ajude. Deixe de coisa fora de campo, com pensão. Outro que também tá com os B.O.s sei lá o que é. Nossa, meu irmão, essa semana... o Flamengo não precisa de ninguém pra fazer merda consigo mesmo. Porque essa semana foi só Léo Pereira, infelizmente a dupla não foi convocada. Léo Pereira e Militão, que seria a melhor dupla de zaga de todos os tempos da seleção brasileira. Aí eu iria assistir um jogo do Brasil pra ver se os caras iam se estapear dentro de campo. Porque, meu amigo, o cara tá... Não, é a pensão. Não é a pensão. É a ex-mulher que quer que ele pague a faculdade. Não é isso. Aí vai a ex-mulher, posta ele bêbado, deitado na cozinha. Meu irmão, isso é... Léo Dias, patrocina nós. Flamengo é isso. O Léo Dias foi pra Band, aí ele se juntou com os podres, com o Neto, vai ter todos os podres dos jogadores, virou o novo nicho do Léo Dias, cara. Inclusive, sem querer pesar muito o clima, mas pesando bastante, já que é ex-jogador do Flamengo, Davi Luiz, se de fato for comprovado que ele ameaçou a ex, né, que ele quis fazer um trisal, ela não quis, ele ameaça que tem poder, que pode fazer alguma coisa e praticamente agiu como o goleiro Bruno. Cara, se isso for verdade, é um dos maiores absurdos, porque assim, a gente já teve outros casos no futebol. Davi Luiz era tido como aquele cara muito gente boa,
Né? Ela era aquele cara muito legal que virou meme por causa do careca cabeludo e do trazer alegria para o meu povo. Se ele agiu dessa forma criminosa, então a gente estranhou, né? Ele sair do Fortaleza para o Chipre da noite para o dia, e aí vai se trazendo as informações do que é que tinha por trás. E, cara, os prints que ela traz são coisas de embrulhar o estômago, meu irmão. É isso, então, o líder, é isso? O líder vai ser até o último jogo, porque o Flamengo é campeão. Vai ser campeão da Liberta também. Já, meu amigo, 2019, Lima, iremos jogar em Lima de novo. Todas as coisas estão se adequando. Só vai ser mais fácil o jogo, porque eu acho que a gente vai jogar contra o São Paulo. São Paulo é que vai ganhar. É o Tetra, vai vir. O Tetra mesmo. Não, isso quer dizer isso. Toca pro próximo. Não, agora vamos para. Não vamos mais falar de Libertadores, porque agora a gente vai falar do Corinthians. O Henrique encerra falando de polícia, começa o próximo falando de polícia. Não, chega. Não lembrando que eu não citei o nome dos senhores, tá? Só ó. Não vamos falar de Libertadores, sempre, vamos o falar advogado de sempre me lasca.